Quem é o favorito na luta entre Mike Tyson e Jake Paul? Olá, meu nome é Edimburgo e no episódio de hoje vamos comentar sobre a luta que não aconteceu ainda. Espero que dê tempo da gente gravar o vídeo e colocar online antes da luta. Com as previsões, né? Espero que nós cheguemos perto de acertar pelo menos. E vou comentar um pouco sobre algumas previsões que foram feitas até agora, de agências de apostas, e também do Anderson Silva, né? De acordo com o Anderson Silva, o Mike Tyson é o grande favorito, né? O Jake Paul não terá a menor chance contra o Mike Tyson. Eu acho que não é tão simples assim, né? No caso entre Popó e Bambam, o Popó é campeão mundial, tricampeão mundial, né? Um lutador de um nível muito mais alto do que o Popó, e o Popó estava começando, né? O Popó era um atleta, mas ele não tinha experiência com lutas, ele nunca tinha lutado, né? E começou, durante alguns meses ele se preparou e tentou enfrentar o Bambam, e foi aquela situação, né? Que não teve uma luta propriamente. Foi o Bambam batendo, o Popó batendo, e o Bambam tentando se segurar lá, né, na medida do possível, e não aguentou, né, nem 30 segundos, nem 40 segundos. Então foi muito rápido. No caso do Jake Paul, é muito diferente a situação, porque o Jake Paul é um lutador. Ele já tem vasta experiência de vários anos lutando contra lutadores relativamente fortes, lutadores bem qualificados, né? E o Mike Tyson, ele está mais velho. Então tem aí uma diferença importante. O Mike Tyson, ele já lutou, né? Algumas situações que ele perdeu, ele está fora de forma também, ele está voltando agora. O Bambam não está tão fora de forma. O Bambam ele já tinha participado de outras lutas, ou de exibição, ou mesmo lutas de verdade, né? Então o Bambam, o Popó, ele estava mais ativo que o Mike Tyson. O Mike Tyson, embora ele tenha feito uma luta em 2020, ele está desde 2005 sem fazer lutas profissionais, né? Essa de 2020 foi mais uma luta de exibição. Embora o adversário dele de 2020 era mais habilidoso, ou pelo menos no auge, né? Ele chegou a ser mais habilidoso do que o adversário dele de 2005. Em 2005 ele lutou contra o Kevin McCage, né, sei lá. E em 2020 ele lutou contra o Ray Jones Jr., né? O Ray Jones Jr. foi campeão mundial de várias categorias diferentes, ele foi subindo de categorias, né? E conseguiu ser até campeão mundial de peso pesado. Então são dois lutadores de nível altíssimo, tanto o Mike Tyson quanto o Ray Jones. Só que ambos já estavam meio aposentados. Então foi duas lendas vivas, né, que não estavam na ativa, se enfrentando. Essa luta de 2020 foi considerada uma luta de exibição. E houve um empate, mas é um empate meio que, assim, quando eles fazem luta de exibição, geralmente eles empatam meio que de propósito, né? Então, não é que empatam de propósito, mas por uma questão de respeito mútuo e tal, então eles acabam empatando. E foi o que aconteceu nesse caso. O Mike Tyson, eu acho que ele lutou um pouco melhor. Eu assisti essas lutas, né, do Tyson contra acho que Kevin McCready, não recordo o nome dele, e o outro, que é o Ray Jones Jr. Assisti as lutas do Mike Tyson e as anteriores também, né, dos anos 80, o Tyson era, assim, o fenômeno do boxe, né? Ele lutava e já era previsível que ele ia ganhar. A questão era só em qual round que ele ia ganhar e se a pessoa ia aguentar, né, se não ia ser nocauteada, se a pessoa sobreviveria a luta com ele. Com relação à vitória dele, era praticamente, né, inquestionável. Exceto quando ele lutou contra o Buster Douglas, em 1990, que ele acabou perdendo, e foi muito surpreendente, né, porque todo mundo já esperava. O Buster Douglas, ele estava acho que em sétimo no ranking, alguma coisa assim, né, e o Tyson estava muito acima de todos os outros. Só que o Tyson foi muito fora de forma, ele subestimou demais, né, o Buster Douglas, acabou perdendo de uma forma bastante vergonhosa, inclusive, né? No último round lá caiu o protetor de boca no chão, ele foi lá engatinhando, pegou o protetor, colocou na boca, ele nem encaixou direito, ele só pegou e mordeu o protetor, e saiu levantando ali, meio que cambaleando, e perdeu por nocaute técnico, não aguentava mais, não tinha mais condições. Depois que ele perdeu em 1990, que ele estava ainda perto do auge, ele estava ainda jovem, né, estava em excelente forma, só que, excelente forma ele não estava, mas ele estava no auge, só que ele descuidou muito, né, então acabou perdendo porque ele subestimou muito o adversário. Entretanto, ele voltou a treinar firme e começou a crescer novamente. Aí em 91, né, melhorou e tal, só que em 92 teve aquele problema que ele foi preso, né, e aí ele foi condenado a 6 meses de prisão por estupro, que é uma questão bastante complexa, é o que realmente aconteceu ali, mas não vamos entrar em discussão sobre isso. Ele foi preso em 92, a previsão é de que ele ficaria 6 anos, mas ele acabou saindo depois de 3 anos. Em 95 ele voltou a lutar com bons resultados, mas já não era a mesma coisa. Ele ficou 3 anos parado, ou pelo menos 3 anos sem o treinamento intenso que ele teria para manter o título de campeão, né? Então quando ele voltou, já voltou num nível diferente. Mas ainda assim conseguiu excelentes resultados. Foi ganhando uma atrás da outra,
até que chegou no Holyfield. Que o Holyfield é um outro fenômeno, né? Estava no auge, o Holyfield, extremamente competente, extremamente habilidoso, e o Holyfield acabou ganhando do Mike Tyson. Depois ainda tiveram uma revanche, o Mike Tyson perdeu novamente, né? Isso foi em 96 e 97, inclusive quando teve o Kasparov e Deep Blue, né? Kasparov e Deep Blue, Kasparov ganhou em 96 e depois o Kasparov perdeu em 97, né? E com Tyson e Holyfield, o Tyson perdeu em 96 e perdeu novamente em 97, teve aquela situação que ele mordeu a orelha do Holyfield, né? E depois daí ele já não era mais o mesmo. Aí ele ainda continuou crescendo, teve mais algumas lutas posteriores que ele ganhou também, até que ele chegou no Lennox Lewis. Tanto o Lennox Lewis quanto o Holyfield são jogadores de xadrez também, são bons jogadores de xadrez. Inclusive o Lennox Lewis chegou até 1775 de rating, né? Que é um rating bastante alto para uma pessoa que não seja profissional de xadrez. E o Holyfield, o Lennox Lewis chegou a 1775 de rating rating USCF dos Estados Unidos, né? Então o Mike Tyson perdeu também para o Lennox Lewis e depois ele já sentiu que não dava mais, né? Que já estava difícil, ele já tinha ficado muito tempo parado, outras pessoas extremamente capacitadas já estavam chegando no auge, né? E ele já sentiu que não dava mais para manter o mesmo ritmo. Aí ele ainda fez mais algumas lutas, ele parou em 2005. A última luta profissional dele foi justamente contra o McQuaid, né? Que não era um dos melhores do mundo, mas era um lutador, né? Competente ali e tal. Depois ele acabou migrando para o UFC, né? Esse lutador. E o Mike Tyson parou, né? Perdeu em 2005 e parou de lutar. Ele perdeu por pontos, né? Não foi uma luta nocauteada, mas ele acabou perdendo e parou de lutar. Depois ele voltou em 2020 numa luta de demonstração, né? Que foi contra o Roy Jones Jr. E empataram, mas o Mike Tyson lutou melhor. E agora ele vai voltar com o Jake Paul. O Jake Paul não conheço muito da história dele, né? Eu sei que ele lutou com o Anderson Silva, só que ele lutou em 2022. O Anderson Silva, ele começou no boxe, na verdade ele começou em 98, né? Mas ele voltou em 2021. Então, quer dizer, ele tinha mais ou menos um ano só de experiência com boxe. Ele era um excelente lutador de UFC, mas no boxe ele não tinha tanta experiência, né? Ele tinha alguns poucos meses de 98, um pouco mais de um ano, não sei quanto tempo ele fez em 98, até ele parar e migrar para o MMA. E depois, em 2021, ele retomou o boxe por causa daquele acidente com a perna, naquela lesão que ele sofreu na perna. Ele não podia mais, né, sofrer golpes na perna, que ele poderia ficar paraplégico, né? Então ele voltou para o boxe e acabou, né, enfrentando. Ele teve dois adversários, que foi o Chaves Júnior, né, o filho do Chaves, e não tem nada com o Hugo Chaves, né? O Chaves é o lutador Julio César Chaves, né, que foi um fenômeno do boxe, e o filho dele também um bom lutador. Então o Anderson Silva lutou, ganhou, né, e lutou contra o Ortiz. Também o Anderson Silva ganhou. Depois ele pegou o Jake Paul e perdeu para o Jake Paul. Então por aí você pode ter uma noção que o Jake Paul não é qualquer um no boxe, né? Não dá para comparar o Bambam com o Jake Paul. Não estou fazendo pouco do Bambam, né? O Bambam é um lutador muito bom, assim, 1 em 500, né? 1 em 300, tem um nível de habilidade com 1 em 300, então é relativamente raro, né? Não é qualquer um que ganha do Bambam. Só que quando você compara com o Popó é 1 em 5 bilhões, né? Um nível muito mais alto do Popó do que do Bambam. E no caso do Mike Tyson, é uma situação semelhante. O Mike Tyson, talvez um dos maiores do século XX, um dos maiores de todos os tempos, né? Então, 1 em 10 bilhões, 1 em 5 bilhões, porém, ele já não está na mesma forma, né? O Mike Tyson está com 58 anos, se não me engano. Então, já não é a mesma coisa de quando ele tinha 20, 25 anos, né? Mas ele continua tendo a técnica. Quando você vê o treinamento recente dos dois, o Mike Tyson tem uma esquiva muito mais eficaz, muito mais refinada, sofisticada, articulada, do que o Jake Paul. O Jake Paul tem uma esquiva meio primária, né? Ele é um bom lutador, muito rápido, muito bem coordenado, mas em esquiva você percebe que o Tyson é muito mais experiente. Então tem meio que um abismo, né, de nível de sofisticação entre o Tyson e o Paul. Porém, o Paul é muito mais alto, né? O Tyson tem acho que 1,78, se não me engano, e o Paul tem 1,88. Não sei se é exatamente isso, mas é perto disso, né? Então tem meio que uma diferença bem grande. E isso nós observamos, inclusive, na última luta do Tyson de 2005, que o lutador era maior que o Tyson, era muito maior que o Tyson, né? Acho que ele tinha 1,94, se eu não me engano, e o Tyson com 1,78. Ele começou muito bem, né? O Tyson começou batendo, se saiu melhor, estava ganhando por ponto nos primeiros rounds,
e depois ele foi progressivamente se cansando, e no final ele acabou perdendo. Inclusive no último round, que nem chegou ao último, ele, no sétimo round, no sexto round, ele não conseguiu retornar, porque ele ficou completamente exausto, né? Ele apanhou, ele ficou meio, né, assim, cabisbaixo e tal, e acabou se soltando, ele sentou, ele caiu sentado, e nem foi de apanhar, ele caiu sentado de cansaço, ele encostou nas cordas e escorregou, né, e caiu sentado. Então o Tyson ficou completamente exaurido naquela luta. E foi depois disso que ele parou de lutar, porque ele percebeu, né, que estava muito difícil. Agora ele retornando, tem outro ponto importante que é a parte psicológica, né? Porque naquela época ele estava vindo de uma situação que ele estava no auge em 91, né? No auge em 90. Estava no auge top em 90, subestimou o Buster Douglas e perdeu. Então já teve um abalo psicológico aí, que ele viu que ele não era uma divindade, né? Que ele era o melhor do mundo, mas ele era humano. Ele também apanhava e também era nocauteado. E o Buster Douglas mostrou isso. Quando ele voltou em 91, ele percebeu que se ele voltasse a treinar e pegasse firme, que ele tinha condições de recuperar. E foi recuperando mesmo. Só que aí teve aquela situação, né, que acabou sendo preso, e aí perdeu 3 anos da vida, complicou toda a situação dele. E quando ele retornou, já não era mais a mesma pessoa. Era ainda um grande lutador, mas não aquele ícone, né, aquele super campeão que teve antes dos anos 90, no final dos anos 80 até o começo dos anos 90. Quando ele retornou mais ou menos, e em parte pela parte psicológica, porque ele se sentiu provavelmente lesado, né, pela ex-esposa, se sentiu lesado por essa mulher que acabou levando ele para a prisão, né, pelos próprios treinadores, pelos próprios bookmakers do boxe, que ele se sentiu meio que estourado, meio que usado. Então teve muitas coisas envolvidas que acabaram levando, né, o Tyson a ter um grande impacto psicológico. Inclusive ele mudou de religião. Eu acho que ele era cristão, não tenho certeza, mas acho que ele era cristão, e passou a ser muçulmano, né? Então se converteu ao islamismo e fez até umas tatuagens lá e tal. Voltou ainda, tentou, mas já não conseguiu, né, resultados tão bons. Tudo bem. Chegou em 2005, ele desistiu do boxe porque ele estava em grande parte esgotado psicologicamente. Fisicamente também, é claro, né, pela idade e tal, mas psicologicamente principalmente. Porque ele passou por muitos traumas. Era uma pessoa que estava no auge, podia ter ficado 15 anos, 20 anos no auge, só que por vários problemas alheios ao ringue, extrínsecos ao ringue, ele acabou, né, sendo cortado, sendo podado e não alcançou os resultados que poderia. Isso certamente impactou psicologicamente muito e impacta no treinamento também. Se a pessoa não está psicologicamente bem, ela não treina com o mesmo afinco. Então tem várias repercussões, né, vários desdobramentos que prejudicam o resultado. E aí o Tyson, depois dessa situação, quando, né, ele desistiu finalmente, era em grande parte por motivos psicológicos e não tanto por motivos físicos. Claro que também por motivos físicos, né? Retornou finalmente em 2020 numa luta de exibição, se saiu muito bem, né, porque ele pegou um lutador extremamente competente, empatou meio que por cima, né? Ele empatou, mas ele estava melhor ali. Então ficou muito claro na luta dele contra o Ray Jones que ele estava em excelente forma. E isso não é tão antigo, isso foi em 2020. Agora, em 2024, ele vai agora lutar com o Paul, e o Paul é um lutador muito forte também, muito habilidoso, né, que ganhou inclusive do Anderson Silva, embora o Anderson Silva não tivesse no auge e fosse um estreante, né, meio que um estreante no boxe, com poucas lutas ainda, né, no cartel. Mas o Anderson Silva é um fenômeno, então quer dizer, ele não lutou com qualquer um ali, ele lutou com o Anderson Silva, e teve também um outro ex-lutador do UFC, que o Jake Paul também já enfrentou. Então ele não é um lutador como o Bambam, que estava começando já pegando o popó. Não, o Jake Paul já pegou outros lutadores, embora não tenha pegado nenhum dos tops mundiais, mas ele pegou bons lutadores que tinham experiências em outras modalidades, como é o caso do Anderson Silva, e enfrentou no boxe, as regras do boxe, que dá uma diferença grande. Por exemplo, nos anos 90, o Paulo Zorello, que foi campeão mundial de full contact, teve uma equipe do Jiu-Jitsu, né, Jiu-Jitsu Gracie, contra uma equipe do full contact do Paulo Zorello. Teve também do Sérgio Battarelli, né, e teve também a equipe do Paulo Zorello, que enfrentaram os Gracie e perderam de 3-0. Né, perderam porque o Jiu-Jitsu é muito mais eficaz para o UFC do que, né, e MMA, na verdade, né, é muito mais eficaz do que o full contact. Full contact você não tem luta de chão, você não tem estrangulamento, imobilização, torção, etc. Então o Jiu-Jitsu é mais eficaz. E aí o Paulo Zorello lançou o desafio, né? Ele falou, ó, eu posso lutar contra qualquer um dos Gracie com a mão amarrada nas costas, se for nas regras do full contact. E é claro, eles não aceitaram, né? E
Eu acho que realmente, se o Paulo Zerello lutasse com a mão amarrada nas costas, eu acho que ele ganharia nas regras do full contact, né? Eu acho que não só o Paulo Zerello, mas também o Battarelli também, eu acho que ganharia. Não tenho tanta certeza, o Paulo Zerello é um lutador mais habilidoso, mais competente que o Battarelli, mas acho que ambos conseguiriam, com a mão amarrada nas costas, ganhar dos Gracie se usasse as regras do full contact, porque as regras do full contact limitam muito, né? Então, quando você muda as regras da modalidade, você altera muito o nível de performance do lutador. Um lutador como Anderson Silva, que é especialista em MMA, quando ele passa para o boxe, ele perde grande parte da performance dele. Ele era o Spider, né? Justamente Spider, porque ele era o aranha, que ele agarra a pessoa, né? Ele especializa em imobilização, estrangulamento, né? Então, luta de chão. Então, ele é especializado em Jimiwaza e não em Atemiwaza, né? Também em Atemiwaza, mas não tanto. Então, quando você passa para a técnica de impacto, ele cai a performance. Por isso que o Anderson Silva, quando passou para o boxe, ele não conseguiu performances tão boas quanto ele conseguia no MMA. Então ele tem uma aptidão natural maior para o MMA e também tem um treinamento e uma experiência muito maior no MMA. Então quando ele passa para o boxe, muda, né? Por isso que quando você compara lutadores de MMA que foram para o boxe ou o contrário, você não mantém a mesma performance. É como xadrez e shogi. Tem jogadores de shogi que foram para o xadrez e rapidamente chegaram a mestre, mas dificilmente chegaram a grande mestre. Então o cara é um dos melhores do mundo em shogi. Foi para o xadrez, ele teve uma evolução mais rápida, porque ele já tinha algumas noções de vários conceitos, né, de domínio do centro, coisas assim. Então ele teve uma evolução rápida, e também pela aptidão natural. Só que não era a mesma coisa, né? Então tem algumas diferenças ali sutis que vão provocar uma diferença de performance. Então o Anderson Silva, ele deve ser interpretado como um lutador de boxe muito acima da média, mas não no nível dos campeões mundiais, né? E o Mike Tyson foi um campeão mundial, um dos melhores de todos os tempos, mas ele está com 58 anos e não está em excelente forma. Temos o exemplo também do Fischer e o Spassky, né? O Fischer ficou 20 anos parado, parou em 72, voltou em 92, jogou com o Spassky, né? O Spassky ficou na ativa esses 20 anos e o Fischer ficou praticamente parado 20 anos. Mesmo assim, o Fischer voltou em 92 e ganhou novamente do Spassky. Ah, mas o Spassky não era o melhor do mundo. Não era o melhor do mundo, mas ele era a mesma pessoa, da mesma geração do Fischer, com a diferença que o Spassky permaneceu ativo participando de torneios e o Fischer ficou parado. E mesmo parado, o Fischer voltou e ganhou do Spassky por uma margem larga de pontuação. Então, quando tratamos dessa situação do Tyson, né, as pessoas estão subestimando os que não são profissionais de boxe, mas que são apostadores, né, a maior parte dos bookmakers e não só os que fazem a banca, mas os que fazem as apostas também, né? A grande maioria está apostando no Jake Paul, em parte porque ele é mais jovem, né? Então eles estão principalmente levando para esse lado. Está variando de mais ou menos, chegou a variar de 2-1 até 3-1 a favor do Jake Paul. A última vez que eu vi, foi ontem, né, do dia 14, estava de 2,07 para 1 até 2,53 para 1. Então está estabilizando em torno de 2,25, né, aproximadamente. A média ponderada de todas as bolsas de apostas, tá, depois vou colocar um quadrinho aqui atrás dessas bolsas, né? Então a média ponderada dá mais ou menos 2,25. Essa ponderação é aproximada porque nós não temos informações de quanto são as apostas em cada bolsa. Nós temos uma ideia aproximada dos tamanhos dessas bolsas, né? Mas não temos quanto foi apostado nessa luta especificamente. Então fazemos uma ponderação e sem ponderação dá 2,26 e com ponderação 2,25. Então não tem muita diferença aí, né? Então a maioria está apostando no Jake Paul. Em parte porque, por ele ser mais jovem, desde que ele não seja nocauteado nos primeiros rounds, é provável que se chegar até o último round, o Tyson esteja cansado, pelo fato da idade, ele tem maior probabilidade de se cansar mais rapidamente do que o Paul. E, consequentemente, à medida que vai avançando a luta, se o Tyson não ganhar rapidamente por nocaute, o Paul passa a ser o favorito. Porém, eu ainda aposto que o Tyson é o favorito, né? Apesar das bolsas de apostas, eu concordo parcialmente com o Anderson Silva, que ele acha que o Paul vai perder fácil. Eu acho que ele não vai perder fácil, mas acho que ele vai perder, né? Eu estou apostando principalmente no Tyson. Então, basicamente, né, é essa análise que eu gostaria de fazer, que eu acho que se o Tyson conseguir nocautear o Paul no primeiro, segundo, terceiro round,
ele vai ganhar a luta. Se passar para o quarto, quinto, à medida que vai avançando, as probabilidades do Tyson vão diminuindo. Não só dele ser nocauteado, dele não aguentar, como dele perder por pontos. Porque se ele chegar no quinto, sexto, sétimo round, nos últimos rounds, o Paul tende a bater mais e recuperar os pontos que ele perdeu nos primeiros rounds, né? Então o Tyson, as melhores chances dele são principalmente no primeiro round, né? Se ele for com tudo para cima, como ele ia nos anos 80, se ele for com tudo para cima, talvez ele coloque o Paul no chão logo no primeiro round. Se ele não conseguir fazer isso, as chances dele vão diminuindo. Então aí é um outro ponto interessante. Se ele conseguir nocautear o Paul no primeiro, no segundo, no terceiro round, não quer dizer que ele ganhou fácil, quer dizer que ele ganhou no momento que ele podia ganhar. Porque se ele passar do primeiro, do segundo, do terceiro, as chances dele ganhar no quarto, no quinto, no sexto, vão ficando cada vez menores. Claro que não é impossível, né? Ele pode aguentar até o final e pode ganhar no final da luta. Talvez até ele tenha montado uma estratégia justamente com essa finalidade. Tem no Stallone, tem lutas que ele deixa, né, o Dolph Lundgren, né, que ele deixa ele cansado até o final, e no final, quando o Lundgren está cansado, que o Stallone começa a bater. Então, é possível que ele faça alguma estratégia desse tipo, que eu acho difícil, né? Não é, porque no filme é uma coisa, no mundo real, você ficar apanhando vários rounds para só reagir no final, não é uma coisa que costuma funcionar muito bem. Então, no filme pode funcionar, mas no mundo real a coisa é bastante diferente. Então, mas é possível, não é uma coisa totalmente impossível, mas a probabilidade eu acho que é baixa, né? As chances maiores do Tyson estão nos primeiros rounds. E à medida que o Paul for sobrevivendo, for aguentando, as chances dele vão aumentando. Então é basicamente isso, né? Então eu acho que o favorito é o Tyson. Acho que a margem é estreita, né? É muito pequena a vantagem do Tyson, porque ele se sai melhor por ter mais técnica, por ter mais força, por ter mais experiência. E o Paul, por ter mais resistência, por ser maior, né? Ele tem uma envergadura muito maior, então ele leva vantagem em outros quesitos. E quando se considera o conjunto, é difícil de julgar, né, quem realmente vai ganhar. Eu diria que a probabilidade é tipo 55% a 45%. Então é muito pequena a margem, tipo 1,2 para 1. Né? Então, essas estimativas de 3 para 1, de 2 para 1 a favor do Paul, eu acho fora da realidade. Por outro lado, eu acho que a estimativa do Anderson Silva, né, de que o Tyson é o grande favorito, eu acho que é um pouco exagerada também. O Anderson Silva tem muito mais conhecimento do que eu, não tem nem comparação, né? Tem muito mais experiência, mais habilidade, mais talento, porém, nesse caso específico eu não concordo. Eu acho que a opinião dele talvez seja enviesada por fatores emotivos, né? Talvez ele goste muito do Tyson, assim como eu também cresci vendo o Tyson lutando, né? Então, por essa questão de respeito pelo Tyson, né? pelo fenômeno que ele foi e que ele continua sendo, embora já não na mesma idade, então talvez em parte por isso o Anderson Silva está superestimando o Tyson. E outro ponto importante é que nós não sabemos como é que está o estado de preparo do Tyson. Porque quando o Tyson foi enfrentar o Buster Douglas, todo mundo achava que ele ia acabar em alguns segundos, tipo 30 segundos, ele ia nocautear o Douglas. Né? O Douglas era um lutador que já tinha sofrido algumas derrotas, não estava lá entre os primeiros. O Tyson já tinha enfrentado e massacrado todos os primeiros do ranking, né? O primeiro, o segundo, o terceiro do ranking. Né? O Tyson já tinha passado o rolo compressor de forma avassaladora sobre todos os primeiros. E aí, de repente, pegaram um cara lá, porque como ele já tinha lutado com todos, começaram a pegar os caras lá de baixo. Né? Os caras nem tinham muita chance. Inclusive, o George Foreman, que já estava numa idade relativamente avançada, e foi lutar com o Tyson justamente porque já não tinha mais adversário para o Tyson. Ele já tinha pegado todos os primeiros do ranking e massacrado todos os primeiros do ranking. Então não tinha mais oponente para ele. E aí o Douglas foi lá mais só para ganhar a bolsa mesmo. Ele ia lá para apanhar, ia ser um sparring, né? Ia ganhar um dinheirinho lá para apanhar. Mais ou menos como aconteceu com o Bambam e o Popó. Né? Só que aconteceu a zebra. A maior surpresa lá foi o Buster Douglas ter ganhado do Tyson. Então, por que aconteceu isso? Se o Tyson era tão superior a todos os outros, por que ele perdeu aquela luta? Porque ele subestimou demais. Né? Então, nessa situação atual, será que o Tyson aprendeu que ele não pode subestimar? Provavelmente sim. Eu acho que ele sabe que não pode subestimar. Ele sabe que ele não é mais o mesmo dos anos 80, né, dos anos 90. Ele sabe que ele precisa dedicar muito mais para compensar, né, a diferença de idade. Então, eu acho que ele não está subestimando. Então, estou apostando nisso. Se ele estiver subestimando, aí ele vai perder realmente fácil. Né? Mas eu acho que ele vai se dedicar muito firme. Porque ele vai. É a última chance dele de mostrar que ele é o super Mike Tyson, né? O super-homem que foi nos anos 80 e resgatar, né,
aquela honra dele ter perdido pro Buster Douglas e voltar agora e mostrar que com quase 60 anos ele ainda bate firme. Então eu acho que ele vai se esforçar demais, né, para mostrar isso, porque ele tá, não é só uma luta para ele, é uma questão de honra pro Mike Tyson. E pro Buster Douglas, né, ou pro Jake Paul, é uma grana que vai entrar, uma publicidade e tal, é uma oportunidade de ganhar de um ícone também, né? Mas não é a mesma coisa. Tem uma lenda, né, de um mestre zen que tinha uma lebre correndo de uma raposa, e a raposa estava perseguindo a lebre corria, e a raposa ia atrás e corria, e aí o discípulo do mestre zen perguntou para ele, né, o senhor acha que a raposa vai conseguir pegar o coelho? E aí ele falou, eu acho que não vai conseguir pegar não. Aí, mas a raposa é muito mais rápida, né? Você acha que ela não vai conseguir? Ele falou, não, eu acho que o coelho vai conseguir escapar, né? E aí, continuou assistindo lá a cena e tal, até que chegou um ponto que o coelho conseguiu entrar numa toca e escapou da raposa. E aí o discípulo perguntou, como é que o senhor sabia que ele ia conseguir escapar? Aí eu falei, porque a raposa estava lutando por um almoço e o coelho estava lutando pela vida, né? Então tem uma diferença aí, né, entre o que representa a vitória para cada um. A vitória do coelho representava a vida dele. E a vitória da raposa representava só um almoço para ela. No caso de Jake Paul, ele não está lutando pela honra, para restaurar, né, uma honra que ele já teve, que ele quer se colocar novamente como ícone. E para o Tyson, o significado é diferente. Então o Tyson está lá dando sangue dele, né? E o Paul está lá para uma luta que é importante também, ele não está subestimando, ele demonstra muito respeito e admiração pelo Tyson, mas é outra forma, né, de analisar. Então, é basicamente isso, né? A minha aposta é no Tyson. Eu acho que a diferença vai ser pequena. Eu acho que a probabilidade maior do Tyson é nos primeiros rounds. Se ele não conseguir nocautear o Paul nos primeiros rounds, ele vai, né, diminuindo a probabilidade dele. Nessa tentativa de nocautear o Paul no primeiro round, no segundo round, ele corre o risco de deixar a defesa aberta e ele ser nocauteado, então tem esse risco também, né? Embora ele tenha que correr esse risco, ele tem que assumir esse risco, porque é onde estão as melhores chances dele. Claro que ele pode ter uma estratégia totalmente diferente, porque como essa é a estratégia previsível, talvez ele adote uma estratégia totalmente diferente, porque o Paul deve estar esperando por isso. O Paul deve estar esperando por um Mike Tyson extremamente agressivo nos primeiros rounds, ele vai se segurar nos primeiros rounds para tentar depois, nos rounds seguintes, né, compensar e tentar ganhar. Então talvez, pelo fato do Mike Tyson estar ciente de que o Paul espera por isso, talvez ele possa preparar alguma coisa completamente diferente, uma estratégia completamente diferente, para tentar ganhar por um outro caminho. Então, esse que eu citei é o caminho natural, né, mas de acordo com as habilidades, as limitações, né, e as vicissitudes e virtudes de cada lutador, os pontos fortes e fracos de cada lutador. Porém, talvez justamente pelo Paul estar prevendo isso, pode ser que o Tyson adote um caminho surpreendente. Então não dá para saber exatamente. Mas se seguir o caminho natural das coisas, a previsão é basicamente essa, né? Então, é isso. Vamos ver o que vai realmente acontecer. Vamos ver se o Anderson Silva vai acertar que o Tyson vai ganhar fácil. E esse é outro ponto, porque mesmo que o Tyson ganhe no primeiro round, não quer dizer que ele ganhou fácil. Quer dizer que ele ganhou no momento que era mais favorável para ele, né? E vamos ver se o Paul, né, vai conseguir alguma coisa aí. Tô torcendo pro Tyson, né? E espero que seja uma luta extremamente interessante. Enfim, é isso, né? Obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.